E aí, pessoal? A Vale soltou os resultados e, como sempre, o mercado ficou de olho. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesses números para entender o que está acontecendo de verdade por trás do balanço da gigante da mineração. Bom, a manchete que assustou muita gente foi essa aí, um prejuízo bilionário. E a pergunta que não quer calar, principalmente para quem investe na empresa é: e agora? O que isso significa para os dividendos? Será que a torneira dos pagamentos generosos vai secar? Vamos descobrir. Esse foi o número que apareceu na última linha do balanço, um prejuízo líquido de 3,8 bilhões de dólares. Puxa, é um número que impacta, não tem como negar. Mas olha, como quase tudo no mercado financeiro, a história completa é bem mais interessante do que só a manchete. Ok, então vamos começar a desvendar esse mistério. Para a gente entender o resultado, a gente precisa abrir o capô e olhar as peças do motor, né? De onde é que veio esse prejuízo todo? Será que a operação da empresa deu errado? A resposta, por incrível que pareça, é não. O resultado foi impactado principalmente por três fatores que não têm a ver com a venda de minério no dia a dia. Primeiro, uma baixa contábil, o famoso impairment, de 3 bilhões e meio de dólares nos ativos de níquel. Basicamente, a empresa reavalia um ativo e conclui que ele vale menos do que estava registrado. Segundo, um impacto bem forte de impostos. E terceiro, claro, as despesas contínuas relacionadas à reparação de Brumadinho. Ou seja, são ajustes no papel, não falha na operação. Agora, olha que interessante esse gráfico. Ele mostra a situação de um jeito bem visual. Repara só, a maior fatia desse resultado negativo vem justamente das baixas contábeis e dos impostos. Fica claro que o prejuízo não veio porque a Vale vendeu menos minério ou porque o preço caiu. A operação, na verdade, conta uma história bem diferente. E é exatamente para essa outra história que a gente vai olhar agora. Vamos fazer o mais importante, separar o que é resultado no papel, o contábil, daquilo que é a geração de caixa de verdade, o que dá fôlego para a companhia. E aqui está o número que vira o jogo. Um EBITDA ajustado pro forma positivo de 4,8 bilhões de dólares. EBITDA, de um jeito bem simples, é o quanto a operação da empresa gerou de caixa antes de descontar um monte de coisa. É o músculo da companhia em ação. E esse slide aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. Olha só o contraste. De um lado, um prejuízo contábil de 3,8 bilhões. Do outro, uma geração de caixa operacional de 4,8 bilhões. É a diferença clara entre uma perda no papel, por causa de ajustes pontuais, e o dinheiro de verdade entrando no caixa da empresa. E os sinais de que a operação vai bem não param por aí não. O fluxo de caixa livre, que é o dinheiro que sobra depois de pagar todas as contas e investimentos, foi de 1,6 bilhão de dólares, mais que o dobro do ano anterior. A produção de minério de ferro subiu 6% e os preços que a Vale conseguiu no minério e no cobre também aumentaram. A máquina está girando e está girando bem. Certo. Entendemos que a operação vai bem. Mas e aquela pergunta lá do começo? E os dividendos? Como é que essa força toda da operação se transforma em dinheiro no bolso de quem investe? Para responder isso, a gente precisa entender um conceito que é chave para a Vale: a dívida líquida expandida. É para essa métrica que a diretoria da empresa olha com uma lupa na hora de decidir sobre pagar dividendos extraordinários. Ela não inclui só a dívida financeira, mas também provisões e outros compromissos, como os de Brumadinho. É uma visão mais completa do endividamento. E aqui a gente vê exatamente onde a Vale está pisando. A dívida expandida fechou o trimestre em 15,6 bilhões de dólares. A meta da empresa é manter essa dívida ali entre 10 e 20 bilhões. Só que existe um gatilho, uma linha de atenção em 15 bilhões. Passar um pouquinho desse valor já deixa a gestão com o pé no freio para pagamentos extras. Então vamos ao veredito. Os dividendos regulares, aqueles que são calculados com base no EBITDA forte que a gente viu, esses devem ser mantidos, tudo certo. Agora, os dividendos extraordinários, aquele pagamento a mais, esses estão fora de cogitação por enquanto. O motivo? Exatamente esse. A dívida expandida está um pouquinho acima daquele gatilho de 15 bilhões de dólares. Então vamos amarrar tudo isso. Qual é a grande lição, a mensagem principal deste balanço da Vale para quem investe ou pensa em investir na companhia? A lição é aquela máxima do mercado: o caixa é rei. É fundamental olhar além do lucro ou prejuízo e focar na geração de caixa, no EBITDA, no fluxo de caixa livre. Um prejuízo contábil, principalmente um que vem de eventos que não vão se repetir, não é um atestado de que a empresa vai mal. A saúde de verdade da operação está na capacidade de gerar dinheiro. Isso tudo nos deixa com a grande questão para o futuro. A operação está forte, a gente viu, mas a dívida está ali no radar, pedindo atenção. O grande desafio da Vale para os próximos trimestres vai ser exatamente esse:
Encontrar o equilíbrio perfeito entre continuar investindo para crescer e, ao mesmo tempo, garantir um retorno bacana para os seus acionistas. Essa é a história que vale a pena acompanhar de perto.